Olá, chegamos a mais um episódio do Aprender Sem Fim. Eu sou Marcos Faustini, eu tenho 51 anos e eu quero aprender a ser maduro, aprender com os mais velhos. Nosso país, o Brasil, como você já sabe, nas próximas décadas se tornará o 5º país mais velho do mundo. Estamos preparados? Aqui no canal Futura, com o programa Aprender Sem Fim, eu busco me preparar, eu busco aprender com grandes convidados, pessoas incríveis para a nossa sociedade. No episódio de hoje eu estou recebendo duas pessoas que eu admiro demais e que deram grandes contribuições na sua trajetória para a sociedade brasileira. Recebo hoje aqui com muita alegria Eliana Souza Silva, que é talvez assim uma das principais lideranças da luta das favelas. Ela foi presidente da favela da Nova Holanda lá atrás, e teve uma carreira acadêmica extraordinária, com grandes contribuições para o pensamento social brasileiro e também os caminhos da transformação do lugar das favelas na sociedade brasileira. Com ela, eu recebo o economista Ricardo Henriques. Ricardo Henriques coordena hoje o Instituto Unibanco, que trabalha para transformar o ensino médio no Brasil, e coordenou o desenho do Bolsa Família. Dois grandes amigos, duas pessoas que eu respeito muito, porque eu não sou bobo, eu sempre andei com os mais velhos, com os melhores, para poder aprender. Garoto que vem de Cesarão, como eu venho, tinha que estar junto de pessoas incríveis, que me ensinaram muito. E hoje eu quero partilhar essa amizade, esse afeto, e conversar com eles sobre longevidade e os desafios sociais brasileiros. Meus amigos, é uma alegria imensa vocês terem aceitado esse convite de estar aqui com a gente, conversando sobre longevidade. Alegria nossa, mesmo não sendo tão mais velhos assim. Queria pontuar isso o também. Ricardo está com 63, né, Ricardo? 63. E Eliana vai fazer 61 agora em julho. Tenho 60, vou fazer 61 em julho. Como é que é dedicar uma vida, né? Vocês são brasileiros que dedicaram uma vida, seja na coisa institucional, no mercado. O Ricardo já teve passagens pelo poder público, foi secretário de assistência social, de direitos humanos e uma série de outras ocupações públicas. Eliana também dirige, é uma referência na sociedade civil, e vocês sempre tiveram à frente de causas difíceis para o Brasil. Educação é uma causa de avanços e retrocessos no país, né? Favelas, o direito da favela. Como é que é dedicar uma vida a causas tão complexas? Imagino que tem alegrias, mas com a longevidade da vida, vocês estão tanto tempo nessa luta. Como é que vocês se percebem dedicando a vida a isso? Frustrações, vivências. É importante ter uma causa, mesmo que difícil, para ter uma vida longeva com sentido? Bom, no meu caso, eu acho que é importante ter uma causa, né? Eu acho que a causa, de alguma maneira, traz um sentido assim, objetivo e subjetivo para as escolhas que a gente vai fazer. E como a gente está falando de longevidade, assim, ter uma causa que também envolve algo que está muito além da minha própria vida, para mim dá muito sentido à minha vida. É como se eu não percebesse muito esse processo de envelhecer, né? Eu estou com 60 anos, comecei a minha vida de militância, de ativismo, de coletivo com 13 anos. Eu nunca saí disso, nem quando eu fui fazer escolhas como ir para a universidade, como, enfim, fazer pesquisa, fazer coisas fora de um ativismo assim mais direto. Mas eu percebo que o lugar que mais eu me vejo é exatamente nessa causa que tem a ver com esse lugar, né, de origem, porque eu vim da Paraíba, criança com 6 anos, direto para Nova Holanda, e me envolver num processo de coletivo ali para mudar a vida, a minha vida, muito concretamente, a vida do lugar onde eu morei, dá muito sentido à minha vida. Tanto que eu não consigo me ver fora disso. Eu não seria o que eu sou se eu não tivesse tido essa experiência. Ou que inicialmente não era uma causa, era uma necessidade de dar respostas muito concretas, entendeu? Causa é uma coisa que a gente vai elaborando. A vida material que você tinha com a sua família, exatamente, o entorno, ali na Nova Holanda, na Maré. Eu tinha que lutar para ter água,
encanada, eu tinha que lutar para ter energia da Light, né, da pública, eu tinha que lutar para estudar numa escola melhor. Então, assim, na verdade, não eram causas, Necessidades, era uma né? necessidade que se tornou algo que foi para um lugar assim muito de dar sentido. Eu vi que eu podia contribuir para além da minha própria demanda específica ali, entende? Quando é que você percebeu isso, Eliana, que você poderia, além da luta material, tá interferindo na cena pública? Você tem algum momento que você disse assim, bom, eu posso ser maior, isso aqui pode levar além? Eu acho que tem um primeiro momento que é esse de que eu posso ir muito além. Só melhorar a minha vida não é legal, só. Que é a minha casa, que é o meu núcleo familiar, que é quando eu vou e tenho essa experiência na Associação de Moradores. Depois, eu acho que a universidade, para mim, também foi uma coisa muito determinante no sentido de compreender não só por que eu não tinha muitas coisas, então essa ideia da desigualdade, e a universidade me deu assim possibilidades de pensar que eu podia elaborar a partir da minha própria experiência uma forma de interferir numa perspectiva mais geral, mais global, e que faz diferença o modo como cada pessoa se coloca no mundo, sabe, assim, não me entender como uma pessoa diferente, especial, mais inteligente, mas assim, a gente pode, cada pessoa pode, através do conhecimento, através da sua própria vida, pensar, né, em ampliar a sua perspectiva, seu repertório. Isso deveria ser algo que você deveria colocar a serviço de alguma coisa. Então, a universidade te deu o conhecimento para além, para entender que você fazia parte de uma realidade estruturada, social, e, ao mesmo tempo, a tua trajetória poderia virar um conhecimento também, porque você publicou livros, né, sobre segurança, eu tentei desigualdade. ter coerência naquilo que eu faço, e ter também, além da coerência, ser algo que vá dizer sobre o que eu sei, e o que eu sei é aquilo que eu vivo. Então, também tem uma coisa que na minha trajetória fez diferença, foi fazer parte de grupos de igreja católica, e aprender que a gente pode dar muito mais do que muitas vezes a gente pensa que pode dar. Então, se colocar a serviço de algo, a partir do momento que você recebe, é uma coisa para mim também muito importante. Assim, eu me vejo hoje, com 60 anos, pensando dessa maneira, como eu posso me colocar a serviço. Olha que coisa importante a Eliana falou, Ricardo. Assim, entre tantas coisas, ela comentou que a causa ajudou ela a não perceber que a vida foi passando e fortaleceu. Como é que você vê isso em relação à causa, à compreensão? Ouvindo aqui a Eliana falar, eu acho que causa, propósito, durante a minha vida, produzir um sentido. Tá? O que eu estou pensando agora nessa nossa conversa é que talvez seja algo que também dê continuidade nessa ideia da gente ficar mais velhos. E isso nos dá mais vitalidade. Tira a vida de um improviso e você consegue pensar eu acho que além? Acho que tem uma coisa a produção de sentido, como é que ela fica contínua na vida, tá certo? E não episódica, e não momentânea. Né? A gente vê isso muito em várias situações, que algumas pessoas se engajam temporariamente, momentaneamente, e depois esvaziam o sentido. Eu acho que o que a gente está tentando fazer é fazer esse negócio ser um contínuo, ser um contínuo. Aí você olha, eu com 63, me vejo até os 80, em torno de propósitos, em torno de causa. Eu espero que mais. Né? Já tem estudos dizendo que a vida média vai passar disso. Quanto mais viver, melhor. Né? A alternativa é muito pior. Né? Então, o legal é viver. Mas essa coisa da causa, na minha história, começa com coisas pequenas. Movimento estudantil na escola, no ensino médio, no São José, Grêmio, depois movimento estudantil na faculdade, na universidade e tal. E, curiosamente, eu bastante cedo, com 24 anos, presido a Associação de Moradores do bairro Peixoto, onde eu morava. Né? Na época que era FAMERJ, FAFERJ, e foi no período da abertura, quando teve discussão das diretas. Né? Então, eu me lembro da gente fazer, dentro do bairro Peixoto, que é um pedacinho de Copacabana, urnas sobre eleição direta ou não eleição direta. Isso era muito coordenado, tinha toda essa discussão, mas era muito pela política.
essa ideia da causa, né? Vamos dizer, na primeira parte da juventude. Quando eu vou seguindo os estudos, aí eu entro na universidade como professor também razoavelmente jovem e tal, não sei o quê, é que eu, alguma hora, quando eu vou para o doutorado, eu estava discutindo ainda teoria econômica, não sei o quê, mas eu entro numa discussão, essa aqui é a coisa engraçada, de teoria da justiça. Tá? Então tem uma coisa assim, eu sempre trabalhei na política com a coisa da desigualdade, mas em um determinado momento eu volto de lá com uma agenda que misturava economia institucional, política econômica com política social a partir da teoria da justiça. Aí eu entro na discussão de desigualdade mais pesado. Começa a fazer isso. Aí quando eu volto para o Brasil, volto para a UF, quando eu estava, também no IPEA, e começa a produzir muito sobre desigualdade racial. Seu doutorado foi fora. Foi fora, foi na França, foi em Paris. Mas nessa virada para discutir os fundamentos da desigualdade brasileira e identificar que essa questão racial era chave, que o racismo organizou o nosso projeto de sociedade, né? Aí eu entro numa agenda que esse sentido da causa ela dá mais coerência. Entendeu? Ela tinha a visão geral. Então, de novo, como a Helena falou, o conhecimento também te ajudou a potencializar e aprofundar isso. Aí entrar em avaliação de políticas públicas, ir para Durban com essa agenda na delegação oficial e criar uma coisa, né? A gente está falando de 25 anos, né? O tempo todo indo para o social. Aí faz essa coisa, né? Vou para o Ministério, vou para a Secretaria Estadual, vou para a Secretaria Municipal, sempre nesse campo, educação, assistência, direitos, gênero, raça. E acho que para uma sociedade como a nossa, que é oceanicamente desigual, você conseguir projetar uma trajetória de vida em diálogo com isso é muito potente. Agora, uma coisa que você falou logo no início, tem muita frustração junto. Né? Então, esse ir e voltar na política pública, na formulação, é algo que dá um baque. Né? Só para desrelativizar, a ideia da causa e do propósito não é um mar azul. Sim. Certo? Ao contrário, tem muito mais, né, momentos de subida e descida. Concordo plenamente. Né? Mas, de alguma maneira, fortalece para essa realidade brutal, né? Fortalece. Que dá um fica com mais sentido, pelo que eu musculatura. estou entendendo, e vocês são muito fortes, assim. Vamos falar um pouco disso, assim, como é que vocês lidaram, assim, o que a gente escuta, estudando, que eu escuto, né? Amadurecer te ajuda a lidar com as frustrações da vida. Vocês poderiam compartilhar com a gente? Imagino que vocês já tiveram frustrações diante dessa ligação de vocês profunda com a transformação social, ou até com algo pessoal. Como é que vocês lidaram com a frustração? Ensina pra gente, assim, como é que a gente se frustra menos e tá ligado? Frustrar menos talvez não tenha como, né? Mas como é que a gente vai se frustrar, faz parte. Então, no meu caso, assim, tem várias questões de frustrações que vêm dessa trajetória de, enfim, ter um trabalho muito de base, ter que lidar com contradições muito fortes, né, no campo da desigualdade. Então, lidar, enfim, com a pobreza e com, muitas vezes, com uma situação em que as pessoas não têm condições, inclusive, de entender e avaliar melhor certos processos, então determinados preconceitos, determinada forma de se lidar com criticar, pessoas muito vulneráveis. Gente, a Eliana faz um trabalho de base mesmo, não só de organização, de atendimento, né? De compreensão. Então, como constituir uma instituição que vai buscar recursos para fazer projetos, para trabalhar uma dimensão estruturante para mudar. Então, eu não sou o Estado, então eu sou a sociedade civil. Então, eu vou buscar recursos para entender melhor esse processo. Então, essa coisa de produzir um conhecimento é uma coisa importante para mim, para poder isso me ajudar, porque isso tem a ver com o que eu falei antes, que é sem produzir um conhecimento, sem conhecer, como é que eu posso elaborar uma luta mais qualificada para cobrar um direito que é tão profunda a ausência dele ali. Quer dizer, não é só simplesmente dizer tem que ter a escola tem que existir, mas a escola tem que existir com uma qualidade, construir uma qualidade numa escola dentro de uma favela vai pedir você olhar para outros direitos que não estão estabelecidos, que interferem com que essa pessoa, né, com a criança, permaneça na escola, que ela tenha acesso. Então, às vezes, articular pessoas, redes para fazer isso acontecer traz muita frustração. Então, assim, eu falo isso porque, assim, como eu sou uma pessoa que
assim, às vezes guarda muito, mesmo quando se chateia, né? E eu fui aprendendo que em alguns momentos eu também tinha que dizer, porque o outro não sabe, o outro também não. Então você não tá tenta dizer de alguma maneira, botar para fora essa Hoje em dia, isso foi uma coisa que eu aprendi. Aprendeu onde? Na terapia? Terapia, com certeza, foi uma coisa que me ajudou muito a entender que eu precisava dizer, que as pessoas não sabem. Você tem que aprender a dizer não. Eu também era uma pessoa que não dizia muito não, então estava sempre muito disposta, sempre generosa, muito para entender todo mundo. E isso também tem a ver com a minha formação cristã, sabe? E isso é algo que você vai aprendendo com o tempo, né? Assim, então, eu vivi frustrações no sentido de como lidar com 3 grupos armados, como não me envolver em determinadas, enfim, questões assim de brigas internas, como me manter ali coerente, né, também. Como não passar de uma linha ali tênue que a gente vive o tempo inteiro, como lidar com ser vigiado muitas vezes. Então, isso não é uma coisa simples, se manter fora e não se frustrar muitas vezes, porque as pessoas, para mim, a coisa mais complicada é alguém desconfiar da minha honestidade, da minha... Entendeu? Você pode pensar diferente, mas a polícia, tipo, dizer que você tem um trabalho no qual está voltado para atender interesses de pessoas que estão em atividades ilícitas, cometendo, às vezes, crimes, é complicado. E hoje isso está nas redes sociais. Isso está nas redes sociais. Se você faz trabalho social... Não, e se você vai lá, como eu vejo, às vezes eu recebo, tipo, o cara, um youtuber, fala meu nome textualmente. Ela que apoia bandidos favelados... Isso já me afetou num grau, assim, de eu ficar muito triste com isso, de chorar. Tal. Agora eu fico rindo um pouco disso, sabe? Porque, tipo assim, cara, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. E boa essa estratégia que você inventou. Ricardo, você, para mim, sempre que eu estou falando com alguém, assim, eu gosto de dizer assim, eu sou amigo da pessoa que ajudou a desenhar o Bolsa Família, porque eu acho eu já falei isso aqui no programa. Se dedicar à causa pública é muito importante, mais do que interesses coletivos, até de grupos que você concorda, né? Porque a causa pública é algo que vai além de você, vai além das suas afinidades ou da sua compreensão. E o Bolsa Família foi uma grande causa pública entregue a esse país, questionado no começo. Então, é uma grande entrega que você deu para esse país. Mas você também já participou de outros espaços de governo, assim. Fala um pouco dessas tuas frustrações também. Teve alguma frustração? Como é que você lidar nesse caminho com frustração para a frustração te fortalecer? Ou como é? Faustini, acho que ligar com a coisa da frustração, acho que faz parte desse jogo. Mas o que eu acho que ao longo do tempo, e elas foram muito frequentes, né? Porque várias posições no governo tentando fazer coisas... Tá? E sabendo que o melhor jeito de você fazer é sempre puxar a fronteira para a transformação, né? Para ver se você consegue consolidar algumas coisas, né? A ideia da continuidade de fato. Mas do ponto de vista individual, me parece que a ideia de você reconhecer a incompletude é muito importante. Tá? Ou seja, não vai conseguir fazer tudo. Você faz parte de uma coisa que você pode dedicar o máximo, né? Individual e coletivamente, não no sentido coletivo que estou falando, mas em grupos. Tá? O Bolsa Família, obviamente, eu coordenei, mas tinha história no mundo, história de pesquisa, história de experiências, um montão de gente envolvida. Agora, várias outras agendas, quando você entra na discussão pesada de educação escolar indígena, quando você pensa em EJA, educação de jovens e adultos, em ambientes de altíssima vulnerabilidade, ou seja, dentro do sistema prisional, né? Com prostitutas, né? Entendendo o que é a trajetória de vida de um LGBT trans que se prostitui porque não conseguiu se manter na escola na idade certa. E você faz muitas coisas nessa direção, que eu acho que corretas, né? Bem intencionadas, mas lá na frente o bloqueio da política pública é muito grande. Você dá 3 passos, recua 3. Como é que você faz o projeto de alfabetização em áreas que a escola não chega?
Quando você pega a coisa dos jovens, é a mesma coisa. Né? Avança e volta. Você manter, né? Mas o importante que você está dizendo, então, é garantir o mínimo para que o mínimo exista para lidar com essas frustrações. Focar naquilo que é importante. Individualmente, eu acho que tem a coisa do... Quando eu estava falando da completude, tem a coisa de como é que você recorrentemente... Isso é uma disciplina. Novamente, a coisa da longevidade talvez tenha ajudado. Você se coloca no lugar do outro. Porque essa interação é a interação que, quando você está num lugar de poder e você não entende que a frustração sua é grande, mas evidentemente para a pessoa que era vulnerável ela é muito maior, tá? Que a frustração é sobre a qualidade da vida dela, sobre a expectativa, quando a gente está falando de jovens, de mobilidade social. Se a gente não acerta uma política de cotas bem feita com apoio, a probabilidade daquele menino, daquela menina não conseguir seguir aumenta. Então eu preciso dar conta disso. E aí você colocar no lugar do outro é meio assim, tipo, para onde é que estaria indo? Né? Então, a gente, do ponto de vista da experiência, a minha frustração existe, mas ela é meio irrelevante. Tá certo? O que interessa é o que acontece na transformação dessa sociedade, desse real, né? E tem que lidar com ela. Vocês fizeram 60 anos, passaram os 60 anos, né? Bateu a idade? Não bateu, não. De verdade, assim, não foi uma coisa... Quando eu fiz 50, eu fiz uma festa, comemorei 50 eu também anos. Fiz festa de 50. Então. E eu achei que alguma coisa ia mudar, assim, no sentido da minha energia, porque eu sempre... É isso, eu não pensava fazer 50 anos. 50 anos, quando eu era criança, adolescente, eu pensava uma pessoa muito idosa, limitada ali nas coisas. E eu nunca me via assim, nunca me senti assim, entendeu? E na verdade, eu não tenho nenhum problema de falar da minha idade, assim, porque eu tenho muito orgulho de chegar à minha idade com a vitalidade que eu tenho, com o desejo que eu tenho, com o tesão que eu tenho pela vida, em querendo fazer projetos, inventando projetos. Tem projetos... Penso assim, pô, esse meu projeto, agora mesmo de manhã eu estava dando uma entrevista antes de vir para cá e eu falei assim, esse meu projeto deve levar uns 10 anos. Então, assim, essa ideia de fazer a idade, talvez porque, não sei, eu nunca valorizei essa coisa da idade, não fiquei ali, né? E também sempre me cuidei do ponto de vista da minha saúde. Isso não é uma coisa de porque eu estou fazendo idade, né? O adolescente já descobriu o arroz integral e não comi mais outro arroz, entendeu? Então, assim, eu acho que essas coisas, para mim, fizeram diferença. Tá. Mais uma vez, acessar um mundo além do meu foi importante para mim, entendeu? Então, eu não me sinto, de verdade, pensando assim, a idade... Cheguei a 60 anos e hoje eu me vejo me limitando, assim. Antes de eu fazer uma coisa, eu penso primeiro na minha idade. Você gosta de você mais agora do que quando você era jovem? Eu gosto mais de mim agora, assim, no sentido de que eu tenho mais clareza das coisas que eu posso, assim, no sentido mais subjetivo. E também eu vejo que eu sou mais... Eu presto mais atenção nas pessoas, nos momentos. Isso é uma conquista para mim. Legal. Bateu a idade, Ricardo? Acho que desse ponto de vista não. Eu fico pensando... com alguma frequência, queria estar com 80 anos ativo, né, com a minha família, criativo, produzindo coisas. Eu fiz a festa de 50, mas a de 60 foi no meio da pandemia, assim, no auge da pandemia. Né, aí passei só eu, Ana, minha mulher, 5 filhos, 2 cachorros, todo mundo juntinho, né, aquela sensação de balanço. Aí o balanço foi maneiro. A Ana fez um negócio super legal que ligou para os amigos, os amigos mandaram um vídeo, então eu interagi com as pessoas de forma virtual, né, todo mundo ali, foi muito emocionante, mas o ponto era assim, pô, legal, mas é só mais um passo que eu realmente acho que dá, e a gente tem que criar condição para isso, tem que criar condição para... desafio para todo mundo, né? Como é que a gente vai fazer isso para chegar a 70, 80... criativo, intenso, rindo, todos os expertos, pesquisas dizem, precisa fazer exercício, precisa se alimentar bem, blá, 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 blá. Eu tenho uns 20 e poucos anos que eu parei de tomar refrigerante também, nunca mais tomei. Só pra... Muito bem, Ricardo. Eu tirei açúcar da minha, eu tô com 51, tirei com 30, fez toda a diferença, assim, o açúcar. Muda muito. Tem que cuidar da saúde, mas tem que cuidar da cabeça, tem que cuidar das relações, dos afetos, né? E aí, às vezes, construir uma história que permanece. Aí depois você presta atenção. E caramba, não perdi aquele vínculo. Aquele vínculo era muito legal. Aquela pessoa eu gostava muito. Eu acho que eu estou fazendo esse programa para poder religar os vínculos, né? Que isso sentido. É importante. Agora, assim, gente, principalmente os jovens que estão nos assistindo aqui,
Esses dois são realmente ícones da luta social brasileira e eu tenho muita curiosidade sobre eles. Assim, se dedicar a essa causa atrapalhou na vida pessoal? Porque vocês são muito referência e trabalham demais e são produtivos demais. A sociedade que a gente vive é uma sociedade que incentiva você ter um trabalho e ter a vida pessoal como o grande momento da vida, como a grande coisa da vida, família. E às vezes parece que pessoas que se dedicam muito a uma coisa abdicam de algo pessoal. Como é que ficou a vida pessoal nessa trajetória? O que vocês fariam de novo do ponto de vista da vida pessoal? Eu tive uma situação clássica que foi quando eu fui para Brasília, né, há 6 anos, eu acho, né, que eu fui no Ministério do Desenvolvimento Social e depois no Ministério da Educação. Me separei nesse processo. Você desequilibrar a tua estrutura de vida e a tua dedicação ao trabalho dominar. Não é única, evidentemente, mas ela dominar o processo. Isso gerou muitos desgastes, evidentemente, pela viagem para cá, para lá, para cá, etc. Minhas 2 filhas pequenas, né, eu voltei de lá em função, inclusive, da minha menor, que era para poder ficar mais perto. Não sei o quê. Agora, esse processo, ao longo do tempo, eu acho que foi reequilibrando. Reequilibrando mesmo. O legal é você estar hipervinculado no trabalho, e dentro da vida familiar, com os amigos, lidando com aqueles temas o tempo todo, né? Os temas da vida entrando no teu trabalho, os temas do trabalho entrando na vida, com uma coisa meio contínua. Não ficar criando ruptura, né? Entre um ser social e uma vida privada. Exatamente, porque essa ruptura você artificial... Aprendeu isso? Essa ruptura. Mas você acha que tensionou uma ruptura ruptura em algum momento na vida? Não nesse caso, mas em outros. Não, acho que sim. Acreditou demais nesse ser social que seu... Às vezes sim, eu acho que a época... Tem outros momentos da vida mais jovem, inclusive, que a política dominou demais. Não tem a ver com o trabalho. A política atrapalhou alguma vida. Agora, eu sinto hoje... Isso talvez tenha a ver com essa ideia de maturidade, você viu? Né? Eu e Ana, minha mulher, a gente está juntos há 15 anos. Tá certo? É uma vida muito compartilhada em todos os sentidos. É que nem virou uma discussão em que educação é separar de cultura, Sim. que é uma divisão artificial, Sim. completamente burocrática, que não entendeu que a vida se faz, né, mergulhando cultura, educação, obviamente também Sim. esporte, que você vai aprendendo ao longo da vida por causa disso o tempo todo. Eu acho que é a mesma coisa. Fazer a cisão entre o mundo do teu trabalho e o mundo da tua vida afetiva. É um erro. É um erro. Vai chorar, vai sofrer sentido. E você não merece, mas isso acontece. Como já dizia o Cartola, né, diretor? O diretor Emílio Domingos. Super fã. E você, Eliana? Então, eu também vou um pouco nessa linha assim, do que o Ricardo trouxe, de tentar criar um certo equilíbrio entre essas diferentes possibilidades que a gente tem na vida. Assim. Talvez, por eu ser uma pessoa também que tenta buscar essa coerência, assim, eu sempre me preocupei muito de como dar conta, não pesar demais para esse lado militante, assim, ativista dos projetos, não sei o quê. Não é uma coisa simples, porque se você não tiver cuidado, no meu caso, todo sábado, todo domingo, de fato eu vou ter agenda. Tem coisas que vão te mobilizar muito mais na vida em determinado momento que outra, que a tua família ali, que racionalmente você sabe que você precisa de ter tempo com ela para poder vivenciar as coisas. Então, em alguns momentos, eu tive realmente que decidir, por exemplo, não vou fazer reunião sábado mais, porque eu fazia todo sábado, entendeu? E é claro que eu não ia ter tempo, é uma coisa que não cabe. Mas eu sinto... Sábado para os seus afetos. Sábado e domingo, tipo, eu você? tento não trabalhar final de semana. Né? Isso já faz, sei lá, uns 10 anos. Não adianta eu dizer que tem harmonia e todo sábado eu marco reunião e eu não posso fazer uma coisa que, enfim, as outras pessoas se organizam para fazer. Mas eu sinto que desse ponto de vista da família, eu sinto que há um desequilíbrio até hoje, assim, sabe? As pessoas sentem falta de você? Reclamam isso? Sim, eu tenho 4 irmãs e um irmão, né? Então, por exemplo, eu vejo que meus irmãos são muito unidos.
eles sempre estão juntos. Quando eu vejo minhas 3 irmãs estão num lugar fazendo uma coisa juntas, e eu nem soube que aquilo estava rolando. Já nem contam mais com você, né? E eu vejo que isso tem a ver com uma coisa que vem da adolescência, que eu já era muito ausente de coisas que eu não me incluía ali no meu núcleo familiar. Então, eu vejo que minha família fala assim, pô, Eliana, tenta vir mesmo. Minha mãe me ligar antes dela morrer, ela me ligava, vem almoçar aqui hoje, domingo, uma coisa que normalmente os filhos fazem, né? E eu me sinto que quando era final de semana, eu queria mais ficar sozinha, porque eu estava muito cansada do coletivo. Então, eu acho que, nesse caso, houve um desequilíbrio que permanece, assim, nesse sentido, assim, sabe? Maravilha. O Brasil está preparado para a longevidade? Do ponto de vista da economia, como é que a gente vai pensar esse aumento da população? Eu li recentemente que 40% das pessoas com mais de 60 anos não terão emprego. Como é que a gente vai ajudar na longevidade nas favelas? Questões sociais de vocês dois que têm inteligência, têm história. Deixa aqui para a gente um caminho para a gente ajudar a pensar junto com o poder público. A pandemia, por exemplo, foi um exemplo. A Rede da Maré fez um censo, e nesse censo a gente identificou que em torno de 13.800 pessoas moravam sozinhas e estavam acima de 60 anos. Isso o censo Todas na Maré tem 13 nas mil 16 pessoas. favelas. 16 favelas do Complexo da Maré, 13 mil pessoas são acima de 60 e moram sozinhas. A solidão e o isolamento é um dos problemas sociais assim da maturidade, porque não existe né, de envelhecer, porque não existe, né, a possibilidade de longevidade sem ser uma vida coletiva. Isso, a boa longevidade. E a gente se preocupou muito com essa perspectiva do isolamento e das condições de vida dessas pessoas. Tanto que a gente pensou assim, como que a gente vai, de alguma maneira, contribuir com esse processo de mitigar o efeito da pandemia ali, porque, de fato, o que a gente percebeu com o contato e com o que a gente conseguiu fazer, né? Muitos desses idosos muito doentes, numa situação de insegurança alimentar, tanto que um dos projetos era a gente fazia refeições e entregava na porta dessa pessoa pronta. E a gente fez isso, assim, numa escala de, num dia, 500 refeições para a população de rua e uma parte para entregar na casa. Então, tem um aspecto que é do idoso mais pobre, a demanda dele por saúde aumenta muito. A gente não tem, mesmo que lá no conjunto de 16 favelas da Maré a gente tem 7 clínicas da família, a gente percebeu que ainda é muito pouco para a demanda que você tem em relação ao processo histórico de vida daquelas pessoas, né? Então, você tem, às vezes, idosos que não têm uma aposentadoria, que não têm nenhuma renda, isso existe. Nem o BPC, que é o nem os benefícios continuado de extrema pobreza. Pessoas que não acessavam, que passaram a acessar a partir desse contato, mas porque a gente teve que olhar para um segmento específico. Então, quando está falando de políticas públicas para pensar as pessoas que daqui a 10 anos, né, vão estar nessa condição, pensar esses elementos hoje já é uma coisa complicada com o que a gente vive em relação à desigualdade. Projetar 10 anos que essa população vai aumentar, requer, de fato, entender como hoje isso... Então, a sua recomendação para o poder público é estudar isso para entender essas diferenças? Eu acho que tem que se voltar, porque, para além disso, você tem um outro quadro de ter pessoas idosas que têm uma aposentadoria, uma renda, e essa renda hoje contribui com uma filha que é mãe solo, que mora numa outra casa, e uma parte da renda dele vai para isso, e ele não dá conta das demandas dele. Então, assim, isso é uma coisa muito concreta, muito real. Então, assim, não tem como olhar para essa questão do idoso, que eu quero dizer, fora desse quadro... Contexto social. Desse contexto mais geral. Não pode ser só lifestyle, não pode ser uma coisa de uma causa, virar uma causa, todo mundo agora vai olhar para o idoso. Não é isso. Sim. Tem uma questão hoje estruturando a própria vida de uma pessoa que é idosa no Brasil. Estamos diante de uma catástrofe social, Ricardo, do ponto de vista desses indicadores? A gente está em estado latente de catástrofe há muito tempo, né? Então, eu acho que o Brasil não está preparado para os idosos de uma forma meio, talvez,
desafiadora, também não está preparado para os jovens. O país realmente precisa fazer escolhas sobre como é que está projetando o seu futuro, né? A gente é um eterno vir a ser, né? Um país futuro. Então, a gente precisa saber para onde é que a gente está querendo ir e não está fazendo escolhas muito sóbrias sobre isso. Tá? Não vamos ficar falando de juventude, mas é também para pensar o que serão esses jovens adultos daqui para frente. Mas para os idosos, eu acho que tem um estudo sobre comunidades de 100 pessoas, pessoas de mais de 100 mais anos no Japão, tá? Que eles falam de 5 características. Todas elas a gente mexeu aqui. Obviamente, alimentação, atividade física, o último é propósito, como a gente está falando, mas as outras 2 coisas são sentido de pertencimento e rede de acolhimento. Então, quem passou disso, que a gente tem como evidência, é a combinação dessa história que faz. A política pública tem que ser capaz de viabilizar dialogar com pertencimento e capacidade de você criar vida coletiva. Certo? Obviamente, pode ser que, por características, sei lá, genéticas, a pessoa viva muito solitária, mas é pouco provável. Certo? Ela vai. A questão da saúde mental é uma variável chave. Então, Total. a gente precisa de uma renda básica universal, evidentemente. Isso tem a ver com a recomposição do mundo do trabalho, por isso tem que pensar em jovens também. Não vai ter emprego para todo mundo, mas um dado mais geral: assim, dos anos 50, as pessoas em idade ativa eram mais ou menos 12, um pouquinho menos que 12, para cada idoso. Tá? Hoje a gente está em torno de 7 para cada idoso. A projeção para 50 é, no mundo, 4,4 para cada idoso. Caramba. Tá? Essa é a projeção do mundo. Tá? Então, obviamente, o que a gente tem que fazer, o idoso tem que ser ativo. Essa ideia, aquele marca da Unesco, né? Aprender ao longo da vida, a gente tem que criar condições para isso. Para que as pessoas aprendam ao longo da vida. Que esse assunto precisa aparecer. Total. Essa é um pouco a minha busca também, além da minha questão pessoal de fazer parte dessa geração que vai ter que inventar uma nova longevidade, é fazer esse assunto aparecer, porque isso diz respeito à sociedade brasileira e não só de quem está envelhecendo. É por isso que a gente tem que criar condições materiais, né? O Brasil está atrasado disso. O que é a renda básica? O que é a gente tem uma fronteira que é o SUS, muito importante, como é que o SUS entra com idosos e tal. Mas a outra coisa é isso, como é que aprender ao longo da vida quer dizer o seguinte, é você seguir criativo. A limitação derivada da longevidade não deve impedir da gente ficar transformando, da gente ficar criativo. Aí por isso precisa disso. Precisa ter política pública para ter acolhimento de grupos, né? Para você poder estar lidando com isso. Você criar campo de socialização e aí fazer uma agenda de que tem lugar para o idoso, mas não para um campo de tolerância. Tem lugar porque é legal para cacete, vai ter mais idosos, tem que criar espaço de vida, sentido né? de vida total. Mas, Ricardo, o que falta de olhar específico sobre a longevidade no Brasil, já que essa população vai aumentar? Vocês são pessoas que pensam a questão social no Brasil, historicamente, dedicados a isso, né? O que falta para essa questão da longevidade conquistar corações e mentes? Primeiro que acho que você ter escolhido esse tema é um bom sintoma, né? O tema da longevidade, sinal que você está antenado com uma coisa estratégica para o Brasil e, infelizmente, as políticas para os idosos seguem no registro estrito da compensação. A gente precisa virar essa chave. Ou seja, que Brasil a gente está projetando para os anos 50, para 2050, que vai ter quantidade muito maior de adultos experientes, idosos, longevos, que vão ser ativos nessa sociedade. Tá? Então, tem que dar uma virada de chave, que é de proteção, evidentemente, né? Temos a sociedade que precisa ser protegida, na assistência social, na saúde, etc., tem que estar colocado isso. Mas, ao mesmo tempo, dizer o seguinte, como é que os jovens vão lidar com os adultos e com os idosos lá na frente? Como é que a gente vai gerar relações em que algo que tem a ver com sabedoria, com a experiência, são valorizadas e tem espaços de trabalho e espaços de troca? A gente precisa criar condições para que os futuros idosos acessem o cotidiano das escolas para poder trabalhar com as crianças. A gente vai ter que reconfigurar, por exemplo, a profissão dos professores, né? Com a tecnologia. Cada vez mais professores são tutores, cada vez mais professores são organizadores de uma reflexão coletiva e não aquela coisa antiga de transmissão de um conhecimento consolidado. Pessoas experientes que vão ter 60, 70, 80 anos, passam a ter muito mais valor, peso, numa comunidade em que as crianças são
formadas numa visão de escola mais contemporânea. A mesma coisa vai se dar nos ambientes culturais. A cultura precisa dos idosos. Porque você vai reconfigurar um campo que vai lidar com as limitações. Evidentemente, a coisa física muda, né? A nossa situação de inserção social muda, mas em potência. Então, o que parece que a gente precisava dar uma acertada, e eu volto à imagem que eu falei antes, a gente não tem política para jovens e não tem política para idosos. Tá? A gente precisa acertar para onde que a gente quer projetar esse país. Em termos econômicos, seguinte, queremos fazer com que o país vire uma potência numa economia de baixo carbono? Se sim, deveria ser, porque a gente tem vantagens comparativas muito fortes. E se a gente fizer isso junto com a agenda de aceleração da inteligência artificial, tá? Com a mudança toda da recomposição do mundo do trabalho, a partir da automação, da robótica, etc., o que a gente precisa é ter pessoas que, ao longo da sua vida, sejam capazes de se adaptar. Aprender a aprender é aumentar a nossa adaptabilidade com o real. E aí, o que acontece é que os idosos devem estar sintonizados sobre isso, e a sociedade tem que entender que vai precisar dos jovens, dos adultos com mais idade e dos adultos com muita idade, dentro dessa ideia da adaptação, que a gente vai aprender junto. Aí isso é coisa importante. Não dá para ter uma visão assim, determinista desse negócio, que a gente já sabe como é que vai se darem as relações lá na frente. Os próprios idosos vão gerar sabedoria sobre isso. O que a gente precisa é a sociedade reconhecer que essa sabedoria é fundamental e que a gente vai ter que reestruturar nessa direção. Agora, precisa de ter política em todas as frentes, política pública, perdão, para lidar com isso. A cultura tem um papel fundamental até de recontar o que é a representação dos maduros idosos no país. Eliana, hoje, como é que você usa tecnologia? Você, aos 60 anos, uma sessentona ativa, líder. A tecnologia, né? Você está usando o ChatGPT, você usa para organizar as suas equipes. Como é que você usa hoje a rede social? Eliana. Você, Eliana. Eu não tenho rede social, assim, né? Instagram, Facebook, essas... A única rede social que eu uso é o WhatsApp, né? Então, basicamente, a minha rede social é o WhatsApp e e-mail. Não uso nada além disso. Site GPT, né? Quando eu tenho que fazer uma pesquisa ainda, vou fazer do modo... Até outro dia eu estava numa mesa, mas fala uma coisa aí que você quer saber. Me mostrou, eu conheci. Foi a primeira vez que eu baixei, inclusive no aplicativo. Mas, assim, quando eu vou fazer alguma coisa, eu vou para o modo que eu aprendi, que é, sei lá, ir para o livro e buscar outras referências. Óbvio, a internet é um lugar de pesquisa, então eu uso muito a internet para fazer pesquisa. Mas eu não uso nada além disso, entendeu? Assim, nem para compras, nem nada? Não faço compra por aplicativo. Se eu tiver que fazer, eu ligo, peço coisa a coisa, entendeu? Não consigo fazer isso, assim, por mais que me digam que isso é mais prático. Porque às vezes o mais barato, tem ótimos descontos, tá? Mas às vezes você vai fazer isso e demora um tempão, porque o aplicativo travou, porque o cara... Entendeu? Então eu vou lá e ligo para o consultório médico, não entro na plataforma ali para... Não faço uso disso. Isso, para mim, não faz diferença. Para mim, inclusive, pensando nessa coisa da longevidade, é uma forma de eu prestar atenção naquilo que eu estou fazendo, falar com alguém, marcar consulta com a secretária, que eu sei o nome lá da doutora Bernadette, enfim. Então, assim, eu... Na verdade, uso realmente o WhatsApp para trabalho, falar com amigos, obviamente, ali. E e-mail, ainda uso e-mail, assim, que todo mundo fala, e-mail vai acabar. Eu uso isso, já ouço isso há muito tempo, mas eu, de verdade, acabo usando muito esse lugar. Eu só queria falar uma coisa, assim, também, nesse diálogo aqui com o Ricardo e com você, Faustino, que é assim, eu acho que essa coisa de pensar a longevidade, ela não pode estar dissociada dessa perspectiva que a gente tem a gente está falando de políticas públicas, de acesso a direito, de melhorar a qualidade de vida, né? Pensar estrategicamente como melhorar. Mas eu entendo que isso não pode virar um tema, sabe? Eu acho a parte. Tipo, perfeito. Todo mundo falar sobre esse assunto perfeito. Não significa que esse assunto vai estar bem colocado do ponto de vista perfeito. Do contexto político, social, econômico, sabe? Porque eu acho que pensar a velhice é pensar
onde é que a gente está na questão dos direitos mais básicos da população? E aí eu acho que cada segmento da população... Se virar um tema, vai ser só um momento e vai dar conta e vai fugir. Vão ter projetos super bonitos. Muito interessante. Vão ter projetos super bonitos que vão atender. Mas do ponto de vista mesmo estruturante, a velhice não é um problema isolado, é um problema que tem a ver com a juventude, com a primeira infância, que é um outro lugar muito importante de se pensar, entendeu? A primeira infância que você faz hoje vai dizer sobre o velho que você vai ter, entendeu? Então, isso aí. Forte isso. Não pode virar uma hashtag do momento, né? Ele tem toda razão. Futuro idoso é criança hoje, mas a gente tem que trabalhar a primeira infância. O problema é que às vezes parece que tem que fazer tudo ao mesmo tempo, mas isso não é um problema, isso é assim. O tamanho de desigualdade que a gente gerou solicita esse engajamento em torno de convergências para mudar. Tem que fazer as coisas ao mesmo tempo. Pensar na complexidade, né? O Brasil precisa aprender a pensar na complexidade, e isso vai fazer bem a todo mundo, vai dar prazer, vai dar conhecimento e vai ajudar a gente a estruturar as questões. Senão a gente aumenta a fragmentação, a segmentação das... Perfeito. E entender essa palavra-chave tua, né? Entender a complexidade e não trabalhar ela como uma complicação. Sim, né? Perfeito. Né? Isso é fundamental. Agora, mesmo com esse desafio da desigualdade, a gente vê aí os avanços da ciência aumentando a longevidade. Sim. E algumas pesquisas, alguns papers, né, dizem que a gente vai chegar a 120 anos com implante de órgãos, até órgãos artificiais, sintéticos criados. Vocês pensam hoje em viver muito? Vocês querem aproveitar esse bônus da ciência? Ricardo já falou que quer chegar longe aí. Hoje, você pensa, Eliane e Ricardo, assim, como é que você projeta aí esse desejo de aproveitar essas coisas da ciência? Assim, você é capaz de fazer o quê para viver muito? Eu faria exercício físico todo dia, que é uma coisa que eu não consigo fazer. Eu consigo 2, 3 dias quando eu consigo. Eu aprofundaria mais essa coisa da alimentação, cada vez mais, assim, entender o sentido de por que a gente come, menos essa coisa influenciada, né, socialmente, culturalmente. Mas eu sou capaz de melhorar nesse aspecto, assim, é o que eu sou capaz, entendeu? Mas eu também não fico pensando, eu quero viver 100 anos. Eu queria viver sempre, assim, na real, assim, porque eu gosto muito de viver, mas eu não coloquei um tempo, 100 anos, 120 anos, entendeu? Em que momento do dia ou do mês você pensa assim, cara, como eu gosto de viver? Quando acontece o que você pensa? Quando eu, realizo alguma coisa, um projeto, estou tentando falar com uma pessoa há muito tempo, e aí eu consigo falar com aquela pessoa me dá a atenção que eu queria que ela me desse, ela me responde, e ela começa a fazer alguma coisa junto comigo, assim, sabe? Estou falando isso porque eu vivo captando recursos, eu vivo atrás das pessoas, e tentando mostrar o projeto, porque eu cheguei a uma idade que, assim, eu quero mostrar o que está feito, entendeu? E o que pode ser feito pode ser muito interessante a partir daqui. Eu não gostaria de ver esse projeto, né, daqui para frente, acabou, naquele tempo era bom. Não, foi até aqui precisa disso para ir mais um pouquinho. Você consegue... Então, assim, eu tenho projetos de futuro, assim, para deixar esse trabalho que eu faço num lugar que eu acho que pode ir muito além. Então, hoje em dia, isso me dá alegria. Quando vocês vão ser escolhidos para fazer isso. Isso é uma frase que me dá uma alegria. Falei, vale a pena isso tudo que a gente está fazendo até hoje, entendeu? Ricardo, o que você seria capaz de mudar e fazer para viver mais? Eu adoraria viver 120 anos. Acho que ia ser muito divertido. Mas acho que a minha geração não chega nisso. Acho que tem uma questão também de contorno geracional. Acho que os estudos mostram é totalmente possível se desde a primeira infância você toma cuidado da sua saúde. A tecnologia vai estar muito a serviço, né? Você tem um relógio que acompanha, você sabe tá realmente o teu equilíbrio nutricional. Então, acho que uma geração, tal qual a minha geração teve cárie e a geração dos meus filhos não tem cárie, tá? Que mudou a política pública no sentido, né, do tratamento da água, da higiene pessoal, etc. Acho que a mesma coisa que vai ter alguma geração daqui a pouco, espero que seja para pessoas próximas que eu conheço e tal, e acho que eu não conheço também, espero que os netos apareçam também e tal, mas
Mas acho que dá para fazer muita coisa. Assim, tipo, há uns anos atrás, mais ou menos com a idade que você teve, conversando com o médico disse assim, olha, se você quiser ter autonomia na fase dos 90, você tem que trabalhar a tua musculatura. Se você não tiver em forma e é contínuo, com 90 você vai depender de alguém. Até para levantar. Para levantar, é para se mover, não é não só para deslocar. Então, para isso você tem que ter uma estrutura muscular com memória muscular. Tem um negócio aí que tem que achar essa justa medida. Não é óbvio. A quantidade de vezes que eu não estou fazendo ginástica que devia fazer, você fica, caramba, devia estar fazendo ginástica. Mas tem um pedaço que é a importância do autocuidado, que tem a ver com várias coisas. É óbvio que a gente compensa porque nas atividades lúdicas você fica intenso, etc. Mas é uma questão meio corpo e mente o tempo todo. Isso é um lado. A outra coisa que eu acho que aí Eliane está matando aqui, matando no sentido positivo, que tem que projetar futuro. Entendeu? Se não projetar futuro, não tem 90 anos, porque a gente só vai ter... Fazer coisas agora para poder... Quando eu tiver 70, quando eu tiver 80, naquela linha que a gente conversou, continuar criativo. Para estar criativo daqui a 15 anos, eu tenho que exercer a criatividade agora. Tá certo? Então, a ideia de que isso uma coisa puxa a outra e que você tem que projetar futuro continuamente, eu acho que faz parte do truque. Tem que cuidar do corpo, né? Tem que cuidar das relações, né? E projetar futuro tem a ver com se abrir e deixar os afetos te impregnarem. Tá certo? O afeto tem que estar dentro. Se ele não estiver dentro, misturado, então fica muito difícil projetar futuro, porque aí você fica isolado. Então, é meio um vaticínio, né? O cara vai ficar na solidão, mesmo quem não tem problemas econômicos, fica na solidão. Né? Isso não tem nada a ver com classe social. Né? Projetar o futuro implica estar impregnado de afetos, entender onde é que estão as suas forças, onde é que estão as fraquezas, onde é que você está inseguro, o que você precisa trocar, como é que você troca com os mais jovens, e vai fazendo isso. Mas, projetando o futuro. Daqui a 5 anos eu estou aonde? Não estou pensando em amanhã. Estou pensando em muito depois de amanhã, né? Acho que isso é fundamental. Perfeito. Vocês conseguiram fazer amizades depois dos 50 anos com gente mais jovem? Vocês estão abertos para novos amigos? Tudo isso que vocês estão falando, vocês estão abertos ainda? Tem gente jovem que entrou para o campo dos afetos, não só do projeto, vocês lideram equipes, né? E vocês percebem algum tipo de etarismo com vocês, mesmo vocês não ocupando um lugar de fala, né, de produtividade, de importância na sociedade, mas ao mesmo tempo aconteceu o etarismo de alguma maneira? Estar com jovens, para mim, é super interessante, assim, muito estimulador. Assim, tanto que eu tenho amizades com jovens, assim, jovens mesmo, assim, que começa ali no trabalho ali do projeto social, que aí conhece e tal, e que viram pessoas amigas, né? Nesse momento mesmo eu tenho 2 jovens de 20 e poucos anos na minha casa, que estão nos Estados Unidos estudando e que vieram para cá agora e sempre uma relação de muito aprendizado. Eu, muito cedo, e talvez isso tenha a ver com meu filho, eu aprendia muito, comecei a aprender muito com ele, assim. Mas isso tem nada a ver com o que você está falando. E aí eu vi isso não como uma crítica, eu reparei que mas por que não tem a ver? Entendeu? E aí isso virar uma conversa muito interessante. Então, esses 2 meninos, por exemplo, estão na minha casa, eram amigos, estudaram na faculdade com o João e que vieram da Bahia e estão aqui, e que ficaram na pandemia uma parte aqui, depois viajaram. E eu percebo, por exemplo, o tempo que eles ficaram comigo na pandemia na minha casa, que eu estava morando sozinha, foi muito bom, assim, compartilhar com eles esse momento. O que eles têm que te faz bem? Cara, eles trazem uma alegria para as coisas, eles trazem um ponto de vista. Qualquer problema tecnológico que eu tenho, eles estão perto. Está explicado porque não entra em rede social. Nem precisa entrar. Não, mas assim, eu aprendo, porque tipo assim, aquela paciência do jovem. Eu falei, mas como é que eu faço isso para eu depois não ficar dependendo de vocês? Porque é uma coisa que eu não gosto de ficar dependendo de nada. Quero aprender, porque isso eu vou aprender. Então, assim, eu sempre... E aí eu só acho que eu aprendi realmente com o João, que... João, isso. Seu filho. João, meu filho. E as minhas amizades, eu vejo, assim, que eu tenho hoje, cotidiana, mais, assim, presença, é de jovem, assim, porque realmente é uma coisa que me alimenta, assim, a coisa de estar com jovens. Essa coisa
esse preconceito, né, etarista aí, eu sofri um pouco. Hoje eu namoro uma pessoa que tem 48 anos e logo que eu comecei a me relacionar, eu percebi isso. Eu comecei, mas como você está namorando? Mudou o olhar das pessoas em relação a você? Quando vocês passam caminhando junto, namorando junto, beijinho na rua? Primeiro ele é preto, então, né? Então, assim, já chama atenção. E ele é mais novo, mas eu não sei se isso é para as pessoas que veem assim na rua, mas pessoas próximas, família, entende? Assim, manifestar coisas assim em relação a isso, que eu falei, cara, isso é preconceito, não tem nada a ver, porque, enfim, se fosse um homem com a minha idade, com a mulher de 48... Estava naturalizado. Ninguém nem ia perceber, entendeu? Mas eu percebi com pessoas próximas, tipo, meio, pô, tem nada a ver isso. Inclusive com ele também, sabe? Tipo, o contrário. Mas, assim, em relação à idade, eu percebi claramente, assim, tipo... Que esse lugar foi te cobrado. Foi... Tá demais, Eliana. Criou um desconforto, assim, para algumas pessoas. Eu percebi isso. Felicidades ao casal, viu? Felicidade. Ricardo, você está aberto a ficar amigos de mais jovens? Você tem essa experiência? Você se permitiu? E de alguma maneira você percebe o etarismo com você? Eu convivo muito com jovens, mesmo na minha equipe. Eu tenho várias pessoas que têm a idade das minhas filhas. Então, meus filhos todos. Então, convivo. Tenho relações de afeto, mas eu não sei se eu poderia chamar de amigos. Né? Porque não tenho convívio social frequente. Óbvio que tem, né? Festas, tal, festa do trabalho, mas... não tem convívio social frequente como eu tenho com pessoas mais velhas. Né? A gente está falando de jovens, né? Com 20 e poucos anos, 25 anos e tal. Né? Então, é difícil hoje assim, ter amigos nesse sentido mais preciso da palavra jovens, acho que eu não tenho. Mas tem muita relação afetiva, tem muita relação de... eu imagino que devem me achar meio chato, mas tirando a parte da hora que eles acham chato, tem muita troca, tem muita conversa provocadora. E aí tem a ver com ambientes de trabalho estendido, né? Porque eu frequento muito escolas, tal, né? Então tem muito jovem e tal. Mas também tem familiar, né? Parte grande da minha educação para ser cada vez menos machista vem muito das minhas filhas. Cotidiano, tipo, te peguei, denunciando corretamente, tal, não sei o quê. Como isso é um problema, é um desafio contínuo, né? É como eu, um homem branco com 63 anos, como é que eu pratico ser antirracista? Né? Obviamente, em vários momentos tem escorregadas. Né? Tem marcadores nesse processo. Né? Para a questão de gênero é a mesma coisa. E acho que aí os olhares e as interações com os mais jovens, significativamente mais jovens, faz diferença. Tá certo? Você captar os traços de preconceito racial, os traços de preconceito de gênero, né? Amigos trans, né? Amigos com convivência, tal, que são capazes de dizer, pô, você está vacilando, e às vezes são vacilos no linguajar. Tá? Acho que aí a questão da interação com os mais jovens te dá mais repertório, te dá mais luminosidade nessa história. Para a questão ambiental é a mesma coisa. Tá? Então, isso é muito legal. É efetivo e é sincero este tipo de aprendizagem, que você via convívio. Que coisa linda, gente. Obrigado por vocês estarem aqui. Foi bom, né? Para quem está assistindo a gente, eu queria chamar a atenção desse episódio. Ricardo e Eliana são duas pessoas muito importantes para a sociedade brasileira, ocupam lugares de poder, né? E sabem ocupar esses lugares contribuindo para a sociedade civil. Essa questão da longevidade é uma questão determinante para qualificar, inclusive, a diversidade no Brasil. E eles estão acostumados a estar em lugares falando das questões sociais e se abriram aqui com tanto carinho para a gente. Agradeço a confiança e até o próximo episódio, só com convidados incríveis que contribuem para a sociedade brasileira e que podem levar a questão da longevidade além, a se tornarem qualificadas. Um grande abraço, até o próximo episódio, eu vou estar aqui com vocês.